Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu falo com vocês aqui do estúdio da B3, Brasil Bolsa Balcão, no Centro Histórico de São Paulo. Só para lembrar que o programa Mercado Futuro você vê pela Parabólica, pelo Facebook, pela www.sba1.com e você pode acompanhar o Mercado Futuro em outras redes. Hoje o programa está no YouTube, no Facebook, no Twitter, no Instagram e no LinkedIn. Em todas essas redes tem alguma informação sobre o programa, ou foto, ou texto, enfim. Você pode acompanhar. É muito simples, é www.programa Mercado Futuro, tudo em letra pequena e juntinho, sem espaço, sem nada, .com.br. E aí você dá um like, um aceno para mim, que eu fico super contente, porque eu estou na campanha rumo a 1 milhão de seguidores. Olha, pretensão e água benta, dizia a vovó, né? Não tem limite. Mas vamos lá, vamos nessa para 1 milhão de seguidores. Bem, nós estamos praticamente chegando em setembro. Em setembro, como vocês sabem, inicia-se o plantio da safra de verão brasileira, a maior safra que nós cultivamos, né? A safra de inverno também é grande, mas a de verão continua sendo a maior. Há produtor que planta milho, outros plantam soja e milho, e por aí vai a briga. A soja é o carro-chefe da agricultura brasileira, mas o milho, a cada dia que passa, aumenta a sua importância na cesta de produtos brasileiros e na participação do Brasil nos mercados internacionais. Bem, pré-plantio, digamos assim, quem vai plantar a safra de verão seguramente já está com tudo comprado, máquina revisada, né? Já fizeram manutenção, tudo certinho. É só esperar agora quando setembro chegar, né? Como dizia a música e o filme. Quando setembro chegar, vamos para o plantio. O que costumam perguntar aqui para mim é com relação ao cenário para o plantio da safra 2019-2020, que é essa agora, a partir do mês que vem. Então, o cenário nacional é uma coisa e o cenário internacional é outra. No cenário mundial, existem muitos fatores acontecendo complicados. Mas se você... a vovó mesmo que dizia que pretensão e água benta todo mundo pode ter quanto quiser, dizia que de pensar morreu um burro, né? O cenário internacional tem coisas bem complexas acontecendo. Uma que você já ouviu bastante, já talvez tenha lido bastante, é a guerra comercial sino-norte-americana, ou seja, entre os Estados Unidos da América e a China. É uma questão que não se acerta, não se resolve. A última coisa que eu li é que o governo chinês estava disposto a conversar de novo com Donald Trump, que é o presidente norte-americano, mas esse é um problema complicado. Taxação de produtos, o senhor Donald Trump diz que vai taxar em 10 ou 25%, 300 bilhões em importações da China, 300 bilhões de dólares, isso é um montante de dinheiro. Isso tem várias implicações. Uma delas é que, os americanos, os norte-americanos, vão saber o que é que nós brasileiros passamos, porque vários produtos que eles importam da China vão ficar mais caros, né? Vai ter imposto como tem no Brasil, então vai ficar mais caro, isso é problema deles. Mas, por outro lado, a economia chinesa pode dar uma desaquecida. Se isso ocorrer, sobra para muita gente, o Brasil inclusive, que os chineses podem importar menos produtos brasileiros, soja, milho, enfim, e outros produtos. Os chineses importam também
óleo de amendoim do Brasil, pouco, mas importa. Então esse é um fator, uma nuvem aí que está em cima de todo mundo, não apenas do agronegócio, mas, enfim, na economia mundial. Mais recentemente, a Alemanha apresentou os números da indústria lá e não foram números muito bons, da China também não. Isso provocou uma chacoalhada no mercado, isso é um problema também. A Alemanha é o país mais forte da União Europeia. A União Europeia são 27 países. É o mercado mais rico do mundo. Grandes compradores de alimentos e outras coisas do mundo inteiro. Então, com desaceleração na economia alemã e na economia chinesa, isso também não é uma boa notícia para ninguém, muito menos para o agronegócio brasileiro. Uma questão que tem que ser vista por vários ângulos, né? Tem que ter os olhos muito bem abertos, é a questão da peste suína africana na China. Causou um desequilíbrio imenso na questão da produção de proteína animal. Os chineses são os maiores produtores de carne suína e praticamente os números são conflitantes, mas fala-se em 25, 30% do rebanho chinês que foi sacrificado por causa desta doença. Isso aí tem várias maneiras de analisar. Uma é a seguinte: num primeiro momento, pode ser que o mercado chinês consuma menos soja, farelo de soja, que é com que eles engordam, né, seus animais. Por outro lado, há que se fazer uma radiografia de como é a produção daquele país de suínos, de proteína animal de suíno. Ela é mais ou menos como era aqui no Brasil há 50, 60 anos. Os suínos são criados por famílias, né, criação familiar pequena, 4, 5, meia dúzia de animais, e alimentados prioritariamente com restos de comida, o que a gente chamava aqui de lavagem, né? Mistura tudo que sobrou, feijão, macarrão e tal. Até por isso, mais suscetíveis à doença. O que é que pode acontecer? Bem, o que pode e deve acontecer é que essa produção familiar deve se profissionalizar. E se isso ocorrer, se houver essa profissionalização, o quadro para a soja brasileira muda completamente. Mas isso eu vou dizer para vocês depois do intervalo. Vamos ao intervalo rapidinho, eu volto já. Até já. Ok? Programa Mercado Futuro, fiz no primeiro bloco uma análise aí, nós estamos na véspera do plantio da safra de verão, a maior safra do Brasil. Para concluir a história da China, então, ocorrendo a profissionalização da produção de suínos na China, se não no curto prazo, mas no médio prazo, médio e longo, principalmente no médio, vai seguramente aumentar o consumo de farelo de soja e de soja em grão para alimentar o que eu vou chamar aqui da nova suinocultura chinesa, que vai ser mais profissional. Então tem esse lado que pode não ser muito bom e o lado bom. O lado bom é que a profissionalização vai trazer benefícios diretos aos exportadores e à soja brasileira, o que é uma boa notícia. Então tem China e Estados Unidos, tem peste suína na China, tem a União Europeia com a Grã-Bretanha que sai ou não sai, o Brexit, e está uma complicação, dados ruins de alguns países da União Europeia de crescimento, ou seja, o quadro não é bom. Se você ficar pensando nisso tudo que eu falei para você, você vai perder o ânimo de plantar ou de cultivar sua nova safra como se deve, com alta tecnologia e tal. Mas, como dizia a vovó Belinha, para alguém pensando muito, de pensar morrer um burro. Então,
vamos em frente, né? E que o Brasil precisa produzir, mercado sempre vai ter e vamos nessa, que não tem outra saída. Você não vai deixar a terra nua, porque nem deve nem pode. Então o mercado, quer dizer, isso no mercado internacional. No mercado brasileiro, apesar de todas os vai-vens aí que a gente tá vendo, no que diz respeito à economia brasileira, os números não é na rapidez que todo mundo gostaria. Mas parece-me assim, olhando com uma certa boa vontade, parece-me que as medidas econômicas, até um ano atrás, ninguém acreditava que a reforma da Previdência fosse passar pelo Congresso. Passou em primeiro turno, possivelmente vai ser referendada agora no segundo turno e carimbada pelo Senado, é o que tudo indica. E outras medidas econômicas vêm sendo tomadas que são medidas positivas. E mesmo que lentamente, a economia parece que está apresentando alguns resultados positivos. É isso que eu espero. Eu sou um eterno otimista e é isso que dá para se notar em alguns setores. Ainda, evidentemente, temos muitos desempregados, a renda é inferior ao que todo mundo necessita, mas as coisas me parecem, economicamente, que estão caminhando relativamente bem. Então, mercado interno, há uma possibilidade muito melhor, muito mais clara hoje de que as coisas vão se acertar. É uma possibilidade. Eu não estou fazendo uma afirmação concreta. Pelo que eu pude apurar, pelo que eu pude ouvir e pelo que eu tenho lido, essa é uma possibilidade muito mais concreta hoje do que há algum tempo. Então, é esperar e vamos torcer para que as medidas, porque não dependem só do Ministério da Economia, eles apresentam e vai para a Câmara, que tem que votar, vai para as comissões, depois vai para o Senado, depois vai para o presidente assinar, enfim. É um longo processo, é assim que as coisas funcionam no Brasil. Então, a gente tem que aguardar, tem que seguir todo esse ritual. Para você que vai cultivar aí, vai plantar a sua soja agora, em setembro, o que se aconselha, né? Que você olhe lá para frente, porque olhando lá para frente, no momento do plantio, antes do plantio, depois do plantio, você sempre pode reduzir os seus riscos. Como é que você reduz os riscos? Vendendo antecipadamente uma parte da sua produção. Para vender uma parte antecipada da sua produção, o ideal é que você sabe quanto vai custar para produzir, né? Uma saca, no caso aqui de soja, quantas sacas você vai produzir por hectare e qual o valor, quanto vai ser seu gasto para produzir essa saca. Sabendo isso, você pode vender antecipadamente uma parte do que você vai colher e reduzir seu risco. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, se você vender 30%, digamos, vai colher 10 mil sacas de soja. Aí você vende antecipadamente 3 mil sacas de soja, digamos. Digamos que o valor que você venderá essas 3 mil sacas de soja já é um dinheiro suficiente para que você faça o cultivo de verão, o cultivo de inverno. Então você reduz o seu risco, independente do que acontecer. Perdão, você já garantiu o seu capital para refazer o plantio no inverno, do que quer que seja, de milho ou de outro produto. No futuro, o que a Bolsa de Chicago mostra hoje, no finalzinho de agosto, né? Os contratos, vamos olhar os contratos mais distantes. Julho do ano que vem, julho de 2020, o último negócio na Bolsa foi feito a 9 dólares e 21 centavos
o bushel, né? O bushel de soja são 27 quilos e 216 gramas. Então, para julho do ano que vem, ela é cotada a 9,21, praticamente meia saca, ou seja, de quase 20 dólares a saca, por volta de 20 dólares a saca. 20 dólares vezes 4, que é o valor que o dólar está aí nos últimos dias, R$ 80. Será que é vantajoso para você vender antecipadamente, baseado em Chicago? Para julho você vai plantar agora, vai colher janeiro, fevereiro, e guarda e vende em julho por R$ 80 a saca. É vantajoso? É um bom negócio? Você pode fazer isso já. Maio do ano que vem, a soja é cotada a 9 dólares e 11. Então, aproximadamente 20 dólares por saca. Vezes 4, o dólar 80 também. Março, que é logo depois da colheita brasileira, e em alguns lugares ainda colhendo, está 8,99, 9 dólares. Então, baseado nisso, é a ideia desse programa é justamente Mercado Futuro, para, entre outras coisas, mostrar para você que você pode reduzir o seu risco, o risco de preço, com um ano ou mais até de antecedência. Bom, vamos ao intervalo e eu volto daqui a pouquinho. Até já. Ok, vamos para o último bloco deste programa Mercado Futuro, que eu estou fazendo uma análise sobre a safra 19 e 20, que vai começar daqui a alguns dias. Então, eu falei para vocês a questão da soja, os preços futuros, e o mesmo vale para o milho. Você pode plantar soja ou milho. Se você pegar Chicago hoje, por exemplo, setembro do ano que vem, o milho é cotado na Bolsa de Chicago a 4 dólares e 2 centavos. 4 dólares, 8 dólares, mais ou menos 10 dólares a saca, vezes 4, R$ 40 uma saca. O preço no Brasil deve estar mais ou menos acompanhando isso. Isso para setembro do ano que vem. Você pode plantar o milho e vender futuro. Julho está a mesma coisa, 4 dólares 0,1. Maio, 3 dólares 95. E março, 3 dólares 87. Você pega esse valor, não chega. O milho corresponde, um bushel de milho corresponde a 25 quilos e 400 gramas. Então, uma saca, 25 vezes 25 são 50, deve dar aí por volta de 40 e alguma coisa o milho. Você pode ver se vale a pena e fazer uma venda futura, não precisa ser necessariamente na bolsa, pode ser mercado a termo, pode ser um acordo que você faça com o trader, com o comprador, pode ser um barter, você aceita insumos e tal e vai devolver em milho, mas tem que ter um índice. Esse índice pode ser a Bolsa de Chicago. Aí você vai lá e olha os preços no vencimento, no mês em que você terá que pagar o seu barter. O barter é troca, né? É um escambo, para falar português claro. Você troca produto por produto. Então não tem dinheiro. O dinheiro é só o índice. Bem, o milho, para quem está plantando agora, preço do mercado físico, Campinas, que é a praça formadora de preço, a saca é cotada a R$ 37. Você viu que eu falei em 40 lá o ano que vem. No Porto de Paranaguá, 37, o Brasil é um grande exportador de milho, está batendo recordes aí. Cascavel, no Paraná, 32,50. Na Mogiana, em São Paulo, 33 praticamente. Dourados, no Mato Grosso do Sul, a saca é cotada a 28. Lá no Mato Grosso, Rondonópolis vale 27, Campo Verde 25, Tangará 21, Sorriso 22, Lucas 22, Sapezal 21. Essas as cotações
do milho. O último boletim lá de Chicago, da Bolsa de Chicago, do USDA, né, do Departamento de Agricultura americano, pressionou um pouco os futuros de Chicago. Isso reverbera aqui no mercado interno. De qualquer maneira, o Brasil hoje tem uma posição bastante firme no mercado internacional de milho. O Brasil exporta mais de 30 milhões de toneladas de milho. Então é um bocado de milho. Bem, vamos do milho para o boi. Nós estamos chegando em setembro, outubro. Setembro já começa e outubro é um mês bastante ativo para a entrada de animais no confinamento, mas setembro já começa essa entrada de animais. Outubro é tido como o mês da entre-safra do boi. Neste momento, as cotações ainda estão oscilando um pouco. Em São Paulo, a oferta de animais não é das melhores. Mas o frigorífico sabe que eles testam o mercado. Quando chega o fim de semana, dá uma pressionada, enfim. Mas o preço do boi continua relativamente estável. Aqui em Araçatuba, variando entre 153,50 à vista a 155,50 em 30 dias. Você vai para Campo Grande, varia entre 144 à vista a 146 a prazo. Oeste da Bahia varia entre 152,50 a 154,50. Está muito parecido com São Paulo. No Pará, vamos ver, Pará, Marabá, 140, 143 e 145. Depende se a prazo ou à vista. Teve alguma queda em algumas regiões, mas aí são fatores regionalizados. Um problema num determinado estado tem oferta maior ou oferta menor, e aí o preço varia independente, tem as suas oscilações. Bem, e para terminar esse programa, vou falar um pouco do mercado de café. Nós estamos tendo aí um friozinho, voltou, mas eu acho que já é a última resfriada do ano, porque setembro já começa o tempo quente, e aí vai até o carnaval do ano que vem, né? As cotações do café, o Brasil está estimando uma safra, aí depende de quem estima. Os compradores dizem que a safra é muito boa, etc, etc. Os vendedores colocam lá. Teve problema na florada, vai ter problema na peneira 16, 17, que é uma peneira muito procurada, né, maior grão. Vai ter dificuldade, vai ter menos de café arábica. Teve muita varrição, ou seja, o café que tem uma qualidade inferior. Isso é o que fala o comprador, o vendedor. O comprador diz que está tudo bem, obrigado e vamos nessa, né? Bem, último fechamento da Bolsa de Nova York, só para você ficar informado. Setembro estão saindo já do contrato, estão indo para dezembro, né? Estão migrando, né? Porque quando tem o vencimento você tem que passar um mês adiante ou outro, enfim. Mas só para o seu contato, informação, setembro deste ano foi negociado 92 centavos de dólar e 85 a libra peso, Nova York. Dezembro, 96 centavos e 35. Março do ano que vem, 99,90. Maio, 1 dólar e 2. Julho, isso 2020, 1 dólar e 4. E setembro, 1 dólar e 6 centavos. Então essas as cotações do café. E o café, como vocês sabem, tem sempre essa briga entre quem vende e quem compra, e eu fico no meio do tiroteio aqui. Bem, nosso tempo acabou, muito obrigado pela atenção. Lembre-se que de segunda a sexta tem programa Mercado Futuro.
e vai lá www.programamercadofuturo.com.br. Vai ver todas as travessuras que eu faço no YouTube, no LinkedIn, no Instagram, no Twitter e no Facebook. Até amanhã. Obrigado pela atenção. Até lá.